Olá, pessoal! Olha, eu aqui de novo com vocês. Eu sou a professora Tayara Santos de Ciências e agora a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre célula. Vamos lá! Vou botar minha apresentação. Então, agora a gente vai iniciar a nossa aula de número 14 do sexto ano e vamos continuar falando sobre célula. Agora, antes da gente dar continuidade, vamos entender o que foi, vamos relembrar, na verdade, o que foi que a gente viu na aula anterior. Então, na aula anterior, a gente viu que as células são estruturas que estão presentes em todos os seres vivos, são estruturas microscópicas, né? A gente não consegue observar elas a olho nu, só no microscópio. E elas são presentes em todos os seres vivos, com exceção dos vírus. Os vírus são os únicos seres vivos que não são formados por célula, e por isso tem toda aquela discussão se eles são seres vivos mesmo ou não. Essas células, elas foram descobertas pelo biólogo Robert Hooke em 1665, enquanto ele observava um pedaço de cortiça bem fininho no microscópio que ele tinha na época. Cortiça a gente já sabe que é aquele material que parece madeira, parece casca de árvore, parece não, né? É um tipo de casca de árvore, é aquela que a gente usa para fazer a rolha dos vinhos. E quando ele colocou aquilo no microscópio, ele conseguiu enxergar pequenas casinhas, compartimentozinhos, e ele disse que parecia com células, e célula significa justamente compartimento, e ele resolveu chamar aquelas estruturas de células, porque eram pequenos compartimentos. Agora a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. Então, a forma básica das células é apresentar três coisas, que é o citoplasma, a membrana plasmática e material genético. Muitas vezes vocês vão ver por aí que a forma básica da célula é núcleo, citoplasma e membrana plasmática. Só que, na verdade, gente, nem toda célula apresenta núcleo. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas todas as células, elas têm material genético. Então, a gente fala que a forma básica da célula é essa. Membrana plasmática, que é essa estrutura que vai delimitar, que dá o desenho da célula. Citoplasma, que é essa parte aqui que a gente olha e parece que está vazio, que é meio begezinho aqui. Isso aqui é o citoplasma, onde tem essas coisinhas aqui que a gente vai descobrir o que são daqui a pouco. E o material genético, que no caso dessa célula que está aparecendo, está dentro do núcleo, mas poderia ser que ela não tivesse núcleo e ele estaria por aqui. Agora a gente vai ver cada uma dessas partezinhas da célula separadamente. A primeira partezinha da célula é a membrana plasmática. Aqui é como se a gente tivesse pego essa célula daqui e dado um zoom bem grande, ampliado, para a gente conseguir ver só essa partezinha fininha, que é essa delimitação. É como se a gente tivesse pego isso daqui e tivesse dado zoom. Quando a gente dá um zoom, a gente vê que a membrana plasmática ela é composta por essas estruturazinhas aqui que a gente chama de fosfolipídios, que tem essa cabeça, que é essa bolinha, e essa cauda, que são como se fossem bracinhos aqui, na verdade, que ele tem. Essa membrana plasmática, ela tem algumas aberturas, como no caso essa estrutura aqui é uma dessas aberturas, e ela deixa passar algumas coisas para dentro da célula. Até porque, lembra lá que no final do vídeo que a gente viu do professor Bill Tyson, ele disse assim, eu vou comer alguma coisa porque eu tenho muitas células para alimentar. E, de fato, todos os dias, quando a gente está se alimentando, a gente está dando comida e energia para essas nossas células. E essa energia, que são os nutrientes que chegam, eles precisam entrar nessa célula. Então, por isso que ela tem essas aberturas, para que a energia dos alimentos que a gente consome no dia a dia possam entrar aqui, para que aqui dentro dela possam ser realizadas várias funções. Então, ela tem essas aberturas, mas não é tudo que ela deixa passar. Tem coisas que ela não deixa passar, e por isso que a gente diz que a membrana plasmática ela tem a permeabilidade seletiva. Ela deixa passar algumas coisas, mas não é tudo. Só o que é interessante para ela. E é aqui também que os vírus e as bactérias, eles se aproveitam e acabam querendo entrar nessa célula para fazer com que a gente fique doente, né? Elas, por vezes, tentam impedir essa passagem, mas às vezes elas não dão conta, né? E eles acabam entrando nas nossas células. Mas é por isso que a gente diz que a célula tem a permeabilidade seletiva.
Ela precisa ter essas aberturas porque algumas coisas precisam passar para dentro dessa célula para nutrir ela da energia, mas não é tudo que passa. A segunda partezinha da célula é o núcleo. Esse núcleo, como eu já falei, ele não está presente em todas as células, tem células que não têm núcleo, mas a função dele, basicamente, é abrigar o material genético. E o que é esse tal desse material genético? Na verdade, o material genético é como se fosse a descrição, todas as nossas características estão lá no nosso material genético. Material genético é o DNA, gente. O DNA que a gente costuma ver que tem aquela... Parece que são duas linhas aqui se cruzando, né? Aquilo dali é o DNA, que é onde está todas as nossas informações. Então, antes mesmo da gente nascer, quando a gente ainda está lá no útero da nossa mãe, já tem toda... E a gente, enquanto a gente ainda nem é um bebezinho, né? Ainda é só uma célulazinha ali que está se dividindo, já tem todas as características de como é que a gente vai ser, né? A cor do nosso olho, a cor do nosso cabelo, se ele vai ser cabelo crespo, crespo ou liso, a cor da nossa pele, se a gente vai ter o lobo da orelha, que é essa partezinha daqui grudada como o meu, se vai ser separado, tudo isso já está lá descrito antes da gente se formar um bebezinho, né? Quando a gente ainda é só uma célulazinha, já está tudo lá no nosso material genético. E como esse material genético é tão importante, né? Esse DNA é uma molécula muito importante, ele em algumas células fica protegido aqui dentro desse núcleo. Então, esse núcleo, ele tem algumas divisões também, né? A parte que a gente chama de nucleolo, que é essa partezinha mais interna. Dentro desse núcleo tem os cromossomos, que tem essa formazinha aqui de X, e é justamente esses cromossomos aqui que carregam a nossa informação genética. O DNA está aqui, todo enroladinho, para poder caber dentro dessa célula. E está aqui enroladinho nesse cromossomo. E esse núcleo também tem alguns buraquinhos que a gente chama de poros nucleares, tá? Então, essa daqui é a estrutura do núcleo. Agora eu vou lembrar de novo, nem toda célula tem núcleo, mas toda célula tem material genético. E ele pode estar coberto pelo núcleo, né, protegido pelo núcleo ou não. E agora, a terceira parte da célula, né, a terceira das três partes básicas da célula, que é o citoplasma. O citoplasma é uma estrutura de aspecto gelatinoso, parece gel de cabelo, e ele é formado por água, sais minerais, e ele abriga essas organelas citoplasmáticas, que são essas estruturazinhas que a gente vê aqui. Nesse esquema de célula que eu trouxe para vocês, tem a membrana, que é quem vai delimitar o tamanho e a forma da célula. Tem o núcleo, nesse caso daqui, que está guardando, né, protegendo o material genético, e tem essas estruturazinhas aqui, que são as organelas citoplasmáticas, que a gente vai estudar cada uma delas daqui a pouco, vai ver a função e vai ver elas com mais detalhes daqui a pouco. Então, cada estrutura dessa daqui é uma organela citoplasmática. Então, gente, essas células, a gente já viu que essas células podem, os organismos podem ser classificados em unicelulares, acelulares ou pluricelulares, pela quantidade de células que eles apresentam, ou se eles não têm células, eles são chamados de acelulares. E as células, elas podem ser de dois tipos. Existem as células que a gente chama de procarióticas e as células que a gente chama de eucarióticas. As células procarióticas são as células mais simples e a principal característica delas é que elas não apresentam núcleo. Aqui está um esquema de uma célula desse tipo procariótica sem núcleo. Então, como é que ela fica organizada? Fica o material genético aqui, ó, isso daqui, essa linhazinha rosa aqui, está representando o material genético. Não está protegido pelo núcleo, tem aquela membrana, esse daqui não tem. E ela tem a membrana celular, que é essa estruturazinha daqui. Ela tem uma estrutura que a gente chama de parede celular, que está depois da membrana, e ela pode ter essa cápsulazinha aqui também ou não. Essas coisinhas cinzas que vocês estão vendo aqui são cílios, e essa estrutura aqui é um flagelo. Isso daí, gente, a célula procariótica, basicamente, ela tem membrana, ela tem citoplasma, ela não tem núcleo, e o material genético dela está
espalhado, disperso ali no citoplasma, como a gente está vendo aqui. Essa estrutura rosinha representando esse material genético. E onde é que eu encontro células procarióticas? Quem é que tem esse tipo de célula? Ela é comum nas bactérias. As bactérias apresentam células procarióticas, sem núcleo. Então, como essas células aqui são mais simples, os pesquisadores da ciência acreditam que os primeiros seres vivos que surgiram aqui na Terra apresentavam esse tipo de célula, que era uma célula mais simples, não tinha núcleo. Já as células eucarióticas, essas são células mais complexas. Vocês estão vendo até pela quantidade de detalhes que ela tem, né? Aqui a gente tinha a membrana plasmática, que é esse pretinho aqui, essa linhazinha pretinha. A gente tinha o citoplasma, que tá essa coisa verde, que tá aqui aparecendo para vocês. A gente tem essas bolinhas aqui, que são os ribossomos, que é um tipo de organela citoplasmática. A parede celular, que é essa que tá um vermelho mais escuro, e essa cápsula aqui por fora, que é meio rosa também, né? Um rosinha, um vermelho mais claro. Então, ela é mais simples, essa célula procariótica. Já a célula eucariótica, ela é mais cheia de detalhes, ela é mais robusta, tem um monte de organela citoplasmática. Mas a principal diferença da célula eucariótica para a procariótica é que essa daqui, sim, apresenta o núcleo protegendo o material genético. Essa célula procariótica, ela é encontrada em todos os seres vivos, menos as bactérias. Então, os fungos, as plantas, as algas, os animais, os protozoários, todos esses têm células eucarióticas, que são células que apresentam núcleo. E essas células eucarióticas têm ainda uma subdivisão. Ela pode ser eucariótica animal ou eucariótica vegetal. E qual é a principal diferença entre os dois? A gente vai ver que tem algumas diferenças. Primeiro, a gente já vê pela forma. A forma da célula eucariótica animal é mais arredondada. Já essa célula aqui, que é a eucariótica vegetal, ela tem essa forma aqui parecendo um polígono, né? Um hexágono, né? Que tem 6 lados. Essa daqui tem 6, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, essa daqui tá parecendo hexágono, né? Então, ela tem essa forma aí, que é diferente dessa de cá. Além disso, tem algumas organelas citoplasmáticas que são específicas da célula eucariótica vegetal e tem outras que são específicas da célula eucariótica animal. A célula animal, eucariótica animal, ela tem algumas diferenças para a célula eucariótica vegetal. Uma delas é essa estrutura daqui que a gente chama de centríolo. O centríolo, que está parecendo esses tubetes, aquele doce que a gente come, ele só está presente na célula eucariótica animal. Não tem aqui na célula eucariótica vegetal. Outra coisa, na célula eucariótica vegetal tem essa estrutura verde aqui, que só existe nesse tipo de célula, que são os cloroplastos. A função desses cloroplastos é justamente realizar a fotossíntese, né, que é um processo que é tão importante para esses organismos. Além disso, na célula eucariótica vegetal também tem uma outra estrutura que a gente chama de vacúolo, que ele só existe nesse tipo de célula. Na célula eucariótica animal a gente não encontra nem cloroplasto, nem vacúolo. Tá, gente? Então, essas são algumas das diferenças entre esses dois tipos de célula. Além, claro, da parede celular, né? Porque a forma básica da célula a gente já viu, que é membrana, material genético e citoplasma. As duas células eucarióticas têm isso. Além disso, as duas células têm o núcleo, né? Que é essa estrutura daqui. E o que é que essa célula daqui tem a mais que essa de cá? Algumas coisas que a gente já falou, mas tem essa estrutura daqui que a gente chama de parede celular. A parede celular, ela está meio que por fora da membrana plasmática. A gente tem a membrana aqui, delimitando a célula, e a gente tem a parede celular, que é como se fosse essa partezinha branquinha aqui, ó. Então, a parte verde do lado de dentro da célula é a membrana, e essa parte meio branquinha aqui é a parede celular, que só existe nas células eucarióticas vegetais e nas células procarióticas. Células eucarióticas animais não têm parede celular.
E lembra que eu falei para vocês da observação lá daquele biólogo Robert Hooke, que foi o primeiro que visualizou as células? Ele viu esse compartimento aqui, ele viu só esse esqueletozinho, esse desenho da célula aqui. Por quê? Porque a parede celular das células vegetais, ela é rica em lignina, que é aquele material que eu falei para vocês, que ele é resistente, ele é o que dá resistência à madeira. Então, a madeira e a planta de uma forma geral. Então, ele só viu esse esqueletozinho aqui da célula. Ele não conseguiu ver todas essas estruturas aqui, porque aquele pedaço de cortiça que ele analisou já estava morto, né? Então, as organelas não estavam ali funcionando. E agora a gente vai especificar exatamente cada uma dessas organelas, porque cada estruturazinha dessa que vocês observam aqui tem uma função na nossa célula. E a gente vai ver essas funções agora. Então, vamos lá. Aqui tem um esquema. Quero ver se vocês sabem que tipo de célula é essa daqui, gente. Que célula é essa, hein? Me contem, a gente já acabou de falar. É uma célula eucariótica, porque ela apresenta um núcleo. E é uma célula eucariótica o quê? Animal ou vegetal? E aí, gente, coloquem aqui no chat, quero ver se vocês vão descobrir, é uma célula eucariótica animal ou uma célula eucariótica vegetal? Essa daqui, gente, é uma célula eucariótica animal. Por que que eu sei disso? Primeiro, a forma dela. Lembra que a célula eucariótica animal é mais arredondada? E segundo, ela tem essa estrutura daqui, ó, o centríolo, que só está presente nas células eucarióticas animais. É essa estrutura daqui. E vamos começar já falando sobre essa organela, que são os centríolos. Então, os centríolos, eles têm essa forma aqui, que parece um cilindro, né? Parece aqui nesse caso está parecendo aquele macarrãozinho que a gente compra no mercado, né? Parecendo aquele macarrãozinho lá, não tradicional, que parece um tubinho mesmo. Então, esses centríolos, a função dele é controlar a divisão celular e, além disso, eles produzem os cílios e os flagelos que algumas células precisam ter. A gente viu anteriormente, por exemplo, flagelo é aquele que parece um rabinho que na célula procariótica tinha. Lembram? Então, a função desses centríolos é produzir eles atuam no processo de divisão celular, porque as células elas se dividem continuamente. Todos os dias, células do nosso corpo morrem e outras nascem ali para substituir elas. E quem atua para organizar esse processo de divisão celular são justamente esses centríolos. A função deles é essa. Tem essa outra organela, que aqui está representada pela cor verdezinha, e a gente chama ela de lisossomo. Os lisossomos, na verdade, eles são bolsas com enzimas digestivas que são usadas para digerir substâncias dentro da célula. Então, a função do lisossomo é realizar a digestão intracelular. Então, as células recebem os nutrientes através da nossa alimentação, né, chegam aqui para elas fazem alguns processos que são essenciais para que a gente se mantenha vivo, né, para que a gente sobreviva, e elas produzem também resíduos, secreções, e essas secreções, elas podem ser eliminadas por uma outra organela que a gente vai ver, mas elas também precisam ser digeridas dentro da célula, e quem faz esse processo de digestão intracelular são os lisossomos, que são essas estruturas aqui, ó, verdinhos. O ribossomo, gente, é essa estrutura daqui, ó, que aqui está representado por essa cor amarela. Essas bolinhas amarelinhas aqui são todas ribossomos. A função desses ribossomos é sintetizar proteína dentro da célula. São eles que fabricam as proteínas, são esses ribossomos que fabricam as proteínas. E eles estão presentes na célula procariótica, na célula eucariótica animal e na célula eucariótica vegetal. Tem essa estrutura daqui, ó, que está amarelinha, que parece um monte de linhazinha empilhada, uma em cima da outra, como quando a gente coloca um monte de jornal em cima do outro. Então, esse daqui é o complexo golgiense. A função do complexo golgiense é de secreção celular. Essa é a função dele.
ele realiza... Lembra que eu falei para vocês agora há pouco, quando eu estava falando de lisossomo? Dentro da célula acontecem vários processos e são produzidas substâncias, secreções, e quem tem essa função de secretar essas substâncias é o complexo Golgiense. O núcleo, que também é uma organela celular, ele é o centro de comando da célula, é lá dentro que está o material genético, né, com todas as nossas informações. Além disso, a gente tem aqui o retículo endoplasmático, que a gente chama de granuloso ou rugoso, antigamente chamava de rugoso, hoje em dia chamam de granuloso. Então, o retículo endoplasmático granuloso recebe esse nome porque ele tem associado a ele esses ribossomos. Tem dois tipos de retículo endoplasmático, na verdade, o granuloso e o não granuloso. Ele é granuloso quando ele tem ribossomos ali grudadinhos nele, né, aderidos à parede dele. Então, esse daqui, no caso, é um retículo endoplasmático granuloso. E a função dele é fazer a síntese de proteínas, produzir proteínas dentro da célula. É basicamente a função parecida do que o ribossomo faz nas células. Aí a gente tem, quando esse retículo endoplasmático não está associado a ribossomos, a gente chama ele de retículo endoplasmático não granuloso, que é essa estrutura daqui, que também parece um monte de coisinhas empilhadas, só que ele é um pouco maior do que o complexo Golgiense, né? E a função dele é realizar a síntese de lipídios. E o que são esses lipídios? Na verdade, esses lipídios são gordura. Então, quem realiza a síntese dessa gordura, que é a produção dessa gordura, é o retículo endoplasmático não granuloso. Ah, uma coisa importante, gente. O retículo endoplasmático granuloso, que é esse que tem os ribossomos, ele sempre vai estar perto do núcleo, porque como a função dele é produzir proteína, e o próprio DNA já é uma proteína, e é ele que está aqui dentro do núcleo, então ele tem que estar ali perto para ele ajudar nessa produção desse DNA, porque o DNA ele também fica se replicando na hora da divisão celular. Mas isso daí a gente vai estudar mais para frente. Aqui a gente tem essa última organela que é super importante. E a gente tem que agradecer muito a elas, tá? Que é a mitocôndria. São essas aqui vermelhinhas, estão representadas aqui com a cor vermelha, desculpa, com a cor vermelha. Essas aqui são as mitocôndrias. E a função dessas mitocôndrias é realizar respiração celular. Nesse processo de respiração celular, que essas mitocôndrias produzem a energia nas nossas células. A fonte de energia dentro das nossas células, né, quem produz, funciona como uma usina mesmo de energia, é essa estrutura aqui que a gente chama de mitocôndria. Então, essa organela, que são as mitocôndrias, elas são muito importantes para o funcionamento da nossa célula. São elas que produzem a energia que a célula precisa para fazer todos os processos que ela fica fazendo o tempo todo. Sem mitocôndrias, a célula não sobrevive. Então, é essa estrutura daqui, está presente nas células animais e nas células vegetais também. Aqui tem o citoplasma, que a gente já falou antes, e a membrana celular, que é essa parede que delimita a célula. Então, vamos lá, recapitulando. A gente tem o centríolo, que só está presente nas células eucarióticas animais. A função dele é atuar no processo de divisão celular, porque as células se dividem o tempo todo. A gente tem os lisossomos, que são responsáveis por realizar a digestão intracelular. A gente tem os ribossomos, que são as estruturas responsáveis por produzir proteínas nas nossas células. A gente tem o complexo Golgiense, que é esse daqui, ó. A função dele é realizar o processo de secreção celular. A gente tem o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, que é esse que está associado aos ribossomos. Tem ribossomos ali grudadinhos nele, e a função, nesse caso, é produzir proteínas também. A gente tem o retículo endoplasmático não granuloso, que é quando ele não está associado aos ribossomos, e nesse caso a função é sintetizar os lipídios, que são as gorduras, e a gente tem a mitocôndria, que é super importante, que é responsável por realizar o processo de respiração celular e produzir energia dentro das nossas células. E vamos lá para um resumão disso nesse vídeo aqui agora. Vamos lá. Células são as unidades básicas dos seres vivos. Todas as células têm 3 coisas em comum, não importando o seu tipo.
todas as células têm uma membrana celular que separa o interior da célula do ambiente externo. Citoplasma, que é um material gelatinoso, e DNA, que é o material genético da célula. Existem duas categorias de células. A primeira categoria são as células eucariontes. Elas têm organelas que invariavelmente incluem o núcleo, além de outras partes especiais. As células eucariontes são células mais avançadas e complexas, sendo encontradas em plantas, animais, protozoários, fungos. A segunda categoria são as células procariontes. Elas não têm núcleo ou organelas membranosas. Elas apresentam um material genético, mas que não está contido dentro de um núcleo. As células procariontes são sempre organismos unicelulares, tais como as bactérias e cianobactérias. Então, o que são organelas? Organela significa pequeno órgão. Organelas são as partes específicas de uma célula que têm tarefas exclusivas para executar. Vamos começar com o núcleo, o centro de controle da célula. O núcleo contém o DNA, ou material genético. O DNA dita o que a célula vai fazer e como ela o fará. Cromatina é o emaranhado onde o DNA se encontra espalhado, encontrado no interior da membrana nuclear. Quando uma célula está se preparando para se dividir, o DNA se condensa em estruturas conhecidas como cromossomos. O núcleo também contém um nucleolo, que é uma estrutura onde os ribossomos são feitos. Depois dos ribossomos deixarem o núcleo, eles terão a importante tarefa de sintetizar ou produzir proteínas. Do lado de fora do núcleo, os ribossomos e o resto das organelas flutuam no hialoplasma, que é a substância gelatinosa no interior da célula. Ribossomos podem passear livremente dentro do hialoplasma ou anexar-se ao retículo endoplasmático, às vezes abreviado como RE. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso, pois contém ribossomos aderidos, e o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos. O retículo endoplasmático possui uma membrana fechada que permite o transporte de materiais tal como proteínas sintetizadas pelos ribossomos. As proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas, onde o aparelho de Golgi, às vezes chamado de complexo golgiense, as recebe. As proteínas movem-se dentro do complexo golgiense, onde elas são personalizadas em formas que a célula pode usar. O complexo golgiense faz isso ao alterar a estrutura das proteínas em formas utilizáveis ou adicionando outros materiais como lipídios ou carboidratos. Vacúolos são estruturas em forma de vesículas que armazenam materiais diferentes. Aqui, nesta célula vegetal, o vacúolo, bem centralizado, armazena o suco vacuolar. Voltando à célula animal, você vai ver uma organela chamada lisossomo. Os lisossomos são como coletores de lixo que levam as partes da célula danificadas ou desgastadas. Eles estão cheios de enzimas que quebram esses restos celulares. A mitocôndria é uma organela que obtém energia para células tanto animais como vegetais. Durante um processo chamado respiração celular, as mitocôndrias fazem moléculas de ATP que fornecem energia para todas as atividades da célula. As células que precisam de mais energia têm mais mitocôndrias. Enquanto isso, a célula mantém sua forma através de um citoesqueleto. O citoesqueleto inclui os microfilamentos filiformes, que são feitos de proteínas, e os microtúbulos, que são tubos finos e ocos, também feitos de proteínas. Alguns organismos, tais como plantas, que são seres autotróficos, ou seja, que produzem o próprio alimento, o fazem captando energia luminosa. Essas células possuem uma organela denominada cloroplasto.
É no cloroplasto onde acontece o processo de fotossíntese. Ele é verde porque tem um pigmento verde chamado clorofila. As células vegetais também têm uma parede celular além das membranas celulares, de forma a apoiar e proteger a célula da planta. As células animais não têm parede celular. Existem muitas outras estruturas únicas que ocorrem em apenas algumas células. Aqui estão apenas alguns exemplos. Nos seres humanos, o trato respiratório é revestido por células que contêm cílios. Estes são semelhantes a pelos microscópicos que podem se mover em ondas. Esse recurso ajuda a capturar partículas inaladas no ar e expulsá-las. Outra característica única em algumas células são os flagelos. Algumas bactérias possuem flagelos. Um flagelo é como uma pequena cauda que pode ajudar no movimento das células. A única célula humana que possui flagelo é o espermatozoide. Em resumo, lembre-se, as células eucariontes são células vegetais, animais, de protozoários ou fungos, que possuem um núcleo e organelas membranosas, enquanto as células procariontes são organismos unicelulares, sem núcleo ou organelas membranosas. Todas as células têm uma membrana plasmática, citoplasma e material genético. E, ainda que cloroplastos ocorram apenas em células vegetais, mitocôndrias ocorrem tanto em células vegetais como células animais. E aí, pessoal, conseguiram compreender o resumo? Aí foi um resumão mesmo, né? E no final ainda trouxe esse bônus para vocês aí de ver essas estruturas em 3D. Né? A gente viu aí o pulmão, as células do pulmão que apresentam cílios, né? Do pulmão não, desculpa. As células do aparelho respiratório que apresentam cílios, em alguns casos aí, para conseguir filtrar essas partículas que entram através do ar e podem causar algum prejuízo para a gente. E agora a gente vai testar o que a gente aprendeu com um gamezinho. Hoje vocês tiveram esse bônus aí. Teve joguinho na aula anterior e vai ter joguinho nessa também. Então vamos lá, eu preparei um joguinho muito legal para vocês aqui. Vou clicar para vocês verem rapidinho, só para vocês entenderem como é que ele vai funcionar. Vamos lá. Nesse joguinho aqui, a gente tem uma célula, que é uma célula muito linda, muito específica. Só de olhar para ela, a gente já sabe, eu já estou dando várias pistas aqui sobre que tipo de célula é essa, né? Aqui no cenário do joguinho já tem um monte de pista. O que é que vocês têm que fazer? Estão vendo que em algumas estruturas eu coloquei umas bolinhas pretas com o centro branco? O que é que vocês têm que fazer? Aqui do lado, nessas folhinhas, tem o nome de algumas organelas citoplasmáticas. E o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês têm que chamar, vocês têm que arrastar, na verdade, essa organela até o lugar que vocês acham que ela está. Por exemplo, vamos lá, vou tentar aqui. Membrana plasmática, eu vou tentar colocar ela aqui, nesse lugar. Vamos lá, será que é aí mesmo? O cloroplasto, vou tentar arrastar, deixa eu ver, eu acho que o cloroplasto é aqui. Agora o ribossomo, vou arrastar o ribossomo. Agora eu vou arrastar a mitocôndria, que eu acho que é aqui. A parede celular, que eu acho que é aqui. Botando aleatoriamente, viu, gente? Eu acho que o vacúolo é esse. E eu acho que o núcleo é esse daqui. Só tá faltando dois, na verdade. Complexo golgiense. Eu acho que o complexo golgiense é esse. E eu acho que o retículo endoplasmático rugoso é esse daqui. Pronto, consegui ligar todas as estruturas. Agora eu clico em enviar resposta e ele vai me dizer se as minhas respostas estão certas ou se elas estão erradas. Eu vou clicar aqui. Nossa. Errei tudo, tá vendo? Mas eu sei que vocês aí do outro lado
Eu aqui errei tudo, mas eu sei que vocês aí do outro lado vão conseguir acertar tudo, porque vocês prestaram atenção na aula, né? E aí, gente, aprendemos muito hoje. A gente viu um monte de coisa aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agora eu vou dar 2 dicas para vocês, né? Aquele momento que às vezes eu faço aqui, momento dica da Protire. Vamos lá, que é usando um aplicativo no celular. A gente tem vários aplicativos que a gente consegue ver essas células em 3D. Uma opção é esse daqui, o Google Expeditions. Eu já mostrei para vocês ele outras vezes para visualizar outras estruturas. E a segunda opção é através dos filtros do Instagram. Tem um filtro chamado Merge. Não sei se vocês usam o Instagram aí do outro lado, mas se os pais de vocês tiverem e vocês quiserem brincar, tem esse filtro. É só digitar Merge nos filtros e vai aparecer esse de células 3D. Mas eu gravei aqui com o meu celular para mostrar para vocês esse do Google Expeditions, que é mais fácil. Vou mostrar aqui. Você vai posicionar seu celular para qualquer lugar plano, abrindo no aplicativo do Google Expeditions, e você consegue visualizar as células em 3D. Dá para aumentar, dá para diminuir, para ver os detalhes. Aqui o complexo golgiense, citoplasma, os ribossomos. Dá para ver também a célula vegetal. Vou mostrar aqui, ó. Digita a célula e consegue ver a célula vegetal. Ela fica bonitona, assim, grande, dá pra gente ver as estruturas, e esse daqui é o DNA. Então, essa é uma opção para vocês brincarem aí do outro lado, tá? Se vocês tiverem acesso a isso, se vocês puderem baixar o aplicativo, vocês podem brincar um pouquinho com isso. Então, pessoal, por hoje, a gente vai encerrar por aqui. Vocês vão ficar com os professores de vocês, vai ter atividade para casa, aproveitem para tirar dúvidas com eles. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas semana que vem a gente já tem esse encontro marcado. Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!